E quais seriam os verdadeiros planos de Kenjaku? Esse capítulo de Jujutsu coloca uma dúvida em todos nós. O que ele realmente quer e como ele realmente quer. Jujutsu Kaisen, capítulo 167. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 167 de Jujutsu. Vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ler. Só que por enquanto ele tá em inglês. A Gekko Scans ainda não traduziu o capítulo. E bom, gente, que capítulo louco, hein? Simplesmente ele vai começar com o Higuruma colocando uma nova regra no jogo do abate. De acordo com a regra número 8, as pessoas precisam ter pontos durante os 19 dias, senão a pessoa vai ter a sua técnica amaldiçoada retirada. Dessa forma ele coloca uma regra onde os players, os jogadores, podem dar pontos para os outros players. Detalhe pro dar os pontos, não trocar os pontos. Bom, a regra é aceita, ele dá um ponto pro Itadori, porque o Itadori tem que permanecer com a técnica dele, e ele vai ficar com um ponto restante. Esses pontos são devidos às pessoas que ele... duas pessoas que ele matou, que é um promotor e um juiz. E detalhe que no capítulo passado, quando ele perguntou pro Itadori se o Itadori já teve vontade de matar alguém e acabou matando a pessoa, né? Na verdade a tradução estava diferente no original. Na verdade a pergunta dele foi algo tipo: você já teve vontade e aí acabou matando a pessoa, entendeu? Você matou a pessoa, você tinha vontade de matar a pessoa e você acabou matando? Não é como se ele quisesse exatamente fazer isso, mas no momento da raiva, quando ele já não estava mais aguentando, por exemplo, aquele juiz ou aquele promotor, ele pegou e falou: mano, vou meter a bala nesses caras e pronto. Então ele tinha realmente vontade, mas no fundo ele não queria. Era mais ou menos assim. Bom, depois de dar o seu ponto pro Itadori, pra ele permanecer com a técnica, ele vai embora e o Itadori fala: pô, vamos nos unir, né, e tal. E o Higuruma fala: não quero me unir. Não me entenda mal, não tô, tipo, te culpando por nada, mas se eu andasse com você, eu não ia me sentir muito bem, eu já tô me odiando agora. E qual é o sentido disso tudo? O Higuruma, ele tá simplesmente se sentindo mal, porque ele matou as pessoas, aí viu uma pessoa, por exemplo, inocente como Itadori, colocando a culpa em si mesmo, de algo que o Sukuna fez. Talvez ele tenha se lembrado das suas raízes, da sua inocência, pelo menos a que ele tinha anteriormente, né? E ele se arrepende de tudo que ele fez. Então, é como se fosse assim: pô, eu vou me unir ao mocinho depois de eu ter sido vilão esse tempo todo? Não rola, sabe? Tipo, eu vou me sentir muito mal, porque é como se eu quisesse estar pagando pelo que eu tô fazendo do lado certo. Então eu não quero me unir ao Itadori. Eu vou pensar no que eu vou fazer aqui e tal, vou seguir a minha vida aqui, depois eu penso no que eu vou fazer. Ele vai ficar pensando nisso, ele vai embora, o Itadori fica meio chateado que não conseguiu a união do Higuruma. Infelizmente, ele não vai ser nosso amiguinho na batalha, gente. Pelo menos não agora. E daí a gente passa pro próximo estágio, onde a gente tem o Reg conversando com o Megumi. Nesse momento e nessa conversa vai ter algo muito, mas muito interessante. Porque o Reg não quer matar o Megumi logo de cara. Ele fala assim: pô, vamos nos tornar aliados. Tô vendo aí pelo seu Shikigami que você é um maluco brabo e eu gosto de caras brabos. Então entre para o meu grupo. O Megumi fica se perguntando por quê e essas coisas, e o cara pergunta: pô, do que você sabe sobre o jogo do abate? E aí o Megumi fala: pô, é um ritual, tá usando a energia amaldiçoada da galera e tal, tudo que o Tengen já falou. Nisso o Reg percebe que ele tem um certo conhecimento sobre o jogo do abate e pergunta: você é amigo do Kenjaku ou alguma coisa assim? Porque tu tá manjando demais. E nisso o Megumi começa a perceber que talvez tenham pessoas unidas ao Kenjaku ali, né? Deveriam haver, pelo menos, né? Que talvez sejam convenientes com esse plano dele de pegar a energia amaldiçoada da galera e tudo, mas logo em seguida o Reg diz que isso é apenas uma fachada, isso que o Megumi estava pensando é uma fachada. Então ele acredita que tem um segundo ou um terceiro plano aí envolvido que a gente não sabe, e isso tudo baseado em três coisas: o número de jogadores, o nível de habilidade entre eles, né? Tipo, o nível não, né? A diferença de habilidade entre os jogadores e as regras da barreira. Bom, basicamente o que ele quer explicar nesse começo é que só os mais fortes vão restar e aí depois eles vão entrar em um impasse, né? Porque aí vão ficar lutando os mais fortes entre os mais fortes, ou então vão sobrar só um em cada colônia e tudo, e aí acabou a energia amaldiçoada que poderia gerar através do jogo do abate. Até porque o jogo talvez se transformasse mais em algo estratégico e escondido entre as pessoas do que uma luta duradoura, tipo, vamos entrar num ringue de boxe e vamos sair lutando, entendeu? E é pra isso que aquele teleporte, quando eles entram na colônia, serve, pra embaralhar as pessoas, ativar feiticeiros modernos que talvez não queriam lutar, e aí, tipo, a pessoa vai ativar sua técnica, porque não vai querer morrer também, né? E diz o Reg que se eles quisessem mesmo tomar vantagem da energia amaldiçoada da galera e tal, eles iriam colocar um plano onde as pessoas ficassem lutando
direto, 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 em batalhas intensas e bem, sabe, bem ferradinhas, assim, bem iguais, batalhas bem longas, né? Então esse estado de permanência, essa coisa de ficar matando os outros aí e tal, o objetivo de matar as pessoas, na verdade esconde o verdadeiro plano do Kenjaku, que segundo ele é pegar uma bomba, quando sobrar só os mais fortes nas colônias, soltar uma bomba em cada colônia ali, ó, e explodir todo mundo. E aí o jogo do abate vai ter servido o seu papel ali, ele vai ter cumprido o seu papel. Nesse momento o Kenjaku se encontra lá com um pessoal meio chinês e tudo, vai ter uma reunião, uma conversa ou vai matar todos os chineses ali? Bom, a gente não sabe, mas dá a entender que é como se ele quisesse explodir todos os caras do Japão, por exemplo, colocar o caos no mundo normal, como feiticeiro Jujutsu, papapá, só que criando um mundo novo. Como assim um mundo novo? Bom, a gente sabe que ao redor do mundo inteiro, onde tem mais energia amaldiçoada, onde tem mais os carinhas lá fortes e tal, é no Japão. Ou seja, se ele usar a China, o país, com essa técnica e todo esse plano dele como uma arma bélica para destruir o Japão, porque a gente sabe que os países gostam de ficar em guerra e tal. Ele usa a China, vai lá, destrói o Japão, e depois usando a China ele vai conquistando os outros países, por exemplo. Cada parte do mundo vai ter energia amaldiçoada, vai ser diferente de como é agora. Nisso, o mundo inteiro teria a mesma condição do Japão e aí se tornaria um caos completo e tudo. Então ele não tem por objetivo, talvez, porque a gente não pode também levar tudo a sério que o Reg tá falando. Ele tem esse plano de estourar todo mundo nas colônias Jujutsu e acabar com os mais fortes, por exemplo, para que talvez eles não se revoltem ou que eles, sei lá, vão contra o jogo do abate ou tentem fazer o que o Reg diz que está fazendo, porque ele está juntando um monte de pontos aí junto com os amiguinhos dele, e aí eles pegam esses pontos, adicionam regras e resolvem alguma coisa que o Reg não fala. Então a gente ainda não sabe qual é o real objetivo dele, mas provavelmente ele conhece o Kenjaku. Se ele conhece o Kenjaku, ele não é um feiticeiro moderno, provavelmente ele é um feiticeiro do passado e conhece melhor o Kenjaku, pelo menos daquela época. Não é à toa que ele sabe o nome do cabra, né? E bom, para poder se livrar dessa bomba aí que vai explodir, ou para pelo menos não morrer, ele tá se preparando com isso, juntando uma galera, reunindo uma galera e tal, e fala pro Megumi, vamos nos unir. Aí o Megumi fala assim, pô, mas vocês já tem 100 pontos, todo mundo junto? E aí o Reg fala, não, nós temos. Ah, então me dá esses 100 pontos e aí eu vou ver se eu me junto ao seu grupo. E aí ele já começa a batalha contra ele. Só que antes disso, o Megumi chegou a perguntar por que ele tá usando a Aremi, né? Porque, pô, ela parece fraca e tudo. Aí o maluco falou assim, ah, tô usando ela como uma armadilha mesmo pros caras virem aqui e eu me aliar a eles, porque ela é fraca, ela é mulher, o pessoal então provavelmente não vai querer matar ela. Então ela é a pessoa perfeita aí pra enganar, pra trazer os caras pra cá e eu consegui fazer alguma coisa, né? Porque aí o Megumi fala, pô, mas aí quando você não precisar mais, você mata ela. Ela falou, não, eu não mato não, nunca faria isso não. E a Aremi ainda acredita, né? Burra pra caramba, né? Já percebeu que o cara contou algumas coisas ali que ele sabe, que ela falou assim, pô, ele não tinha me falado sobre isso. Então, burra demais, né, velho? Burra demais. Caiu no bait do Reg. Bom, eles começam a luta e um amiguinho do Reg aparece por trás do Megumi, tentando atingir ele. Parece que tem sei lá, umas unhas de leopardo, não sei. Tem umas unhas grandona, né? Vai tentar acertar o Megumi some, porque ele entrou na sombra. Ele virou praticamente o Naruto de Black Clover, né? Muito legal. E aí o Megumi vai lá e pega, detona o cara, joga ele pra fora. E aí vem o Nui, que tava lá fora esse tempo todo, bate no maluco, joga o maluco no chão. Não sei se realmente matou o cara, mas aí o lobo do Megumi que foi tentar atacar o Reg foi furado com 2 facas ali na tua boquinha, né? E o Megumi tá tão pistola com a Aremi que ele fala assim, ó, nunca mais apareça na minha frente nem pintada de ouro, minha filha. Sabe por quê? Porque tu é uma enganadora, tu é uma otária. Megumi poderia ali ter um crush na menina? Poderia, né? Mas não vai ter. E bom, nesse momento o Reg, depois de ter furado a boquinha do cão do Megumi, ele fala assim, ó, se você não vir pra me matar com a intenção de matar mesmo, filho, tu vai perder. Você não vai conseguir. Porque se você tá pensando que você vai conseguir os nossos pontos, né, sem matar a gente, não vai rolar, né? Então o Megumi, ele foi meio cauteloso ali, ele não tentou matar o amiguinho do Reg, então provavelmente não morreu mesmo. E não foi com vontade pra matar o Reg de verdade. Então vamos ver como que vai rolar essa luta, porque com certeza a negociação falhou. O Reg não tá de acordo com o que o Megumi vai fazer. Isso é no mínimo interessante porque talvez ele esteja realmente aliado ao Kenjaku e tudo que ele falou, tipo, algumas partes
não passa de uma certa enganação. E bom, aparece um zoião lá, olhando, por exemplo, o Megumi e tudo, né? Esse zoião talvez tenha a ver com o próprio Reg, é o que eu imagino, ou alguém que seja aliado a ele, tem algum tipo de técnica ali. É ali que termina o capítulo de Jujutsu. E bom, gente, esse capítulo a gente pode dividir em 3 partes, né? A primeira parte, o Higuruma e o Itadori, é a nova regra adicionada, né? Onde a pessoa pode dar pontos para as outras pessoas. E provavelmente o Higuruma deve voltar mais pra frente em alguma batalha contra alguém e tudo, porque ele vai sim se unir em algum momento com o Itadori. A segunda parte do capítulo nós temos a conversa do Reg, falando sobre os verdadeiros planos do Kenjaku de explodir todos os feiticeiros Jujutsu, e aí a gente pode teorizar que talvez ele esteja fazendo isso em conluio com outro país, para que todos os outros países tenham energia amaldiçoada, todos os países tenham maldições ao redor do mundo, que o mundo inteiro seja como o Japão, por exemplo, e tenha vários lutadores ao redor do mundo inteiro. E para isso ele tem que eliminar o Japão, vamos falar assim, como um todo, porque o Japão é uma grande colônia de feiticeiros Jujutsu, é o único lugar que tem esse poder bélico, vamos falar assim. Então talvez seja algo mais grandioso, né? E a terceira parte, claro, a luta do Megumi contra o Reg, que já começou, e vai ter uns amiguinhos ali ajudando, provavelmente a Remy também vai ajudar, e aí vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham sobre esse verdadeiro plano do Kenjaku. Eu imagino muito que ele tá usando a China para poder acabar com o Japão, exterminar a maioria dos guerreiros Jujutsu que tem ali, né? E com isso ele consegue ir dominando aos pouquinhos outros países, usando a mesma fórmula, usando os caras lá do governo e tudo com os seus poderes, usando alguns aliados aqui e ali, que são as maldições. Com isso ele consegue criar várias maldições em vários lugares diferentes, então traz uma gama maior de poder, sabe? Imagina se só tem no Japão, e agora que tem no Japão tem no mundo inteiro. Realmente vai virar um caos, vai virar uma bodega mesmo. Vamos ver como esse plano vai ser efetuado, foi muito interessante, e eu acho que o Reg tá unido sim com o Kenjaku, e tudo que ele falou pro Megumi não passa de uma falácia dele mesmo, né? Embora tenha algumas verdades ali, provavelmente, mas não passa de uma falácia pra pegar assim o Megumi e enganar ele e fazer ele tomar uma atitude que talvez ele não tomaria anteriormente. Gostaria muito de saber o que vocês acham. Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez e fui.